O que me qualifica para estar aqui é eu ter me livrado de uma dor crônica cervical que me infernizou durante 20 e tantos anos. Como eu fiz? Estudei. Estudei a dor crônica e depois conduzi meu próprio tratamento baseado em ciência. Há 4 anos venho informando gente no Brasil e em vários outros países sobre a dor crônica em geral e a fibromialgia em especial. Parte da motivação para criar essa aula veio da experiência de cientistas da Faculdade de Medicina da Stanford University, uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Eles conseguiram que pacientes com dor crônica aliviassem seus sintomas e se sentissem mais no controle de sua condição após uma sessão informativa de 2 horas. Algo totalmente inédito e, sinceramente, difícil de acreditar. No entanto, foram vários testes com voluntários e muito bem documentados cientificamente. Até então, a melhor opção para aliviar sintomas de dor crônica era a terapia cognitiva comportamental, um tratamento psicológico que requer 2 horas, porém durante 8 semanas ou mais. Poucos são os pacientes que dispõem desse tempo. A nossa proposta aqui também é sintetizar informações que facilitam o automanejo da dor crônica em 3 sessões de 90 minutos cada. O objetivo do projeto é reduzir o sofrimento relacionado à dor crônica e seus sintomas, especialmente a carga emocional que essa dor gera na pessoa e que acaba com a sua qualidade de vida, além de gerar mais dor. O objetivo não é a cura, e sim o de recuperar mobilidade, funcionalidade, disposição, cuca fresca, em suma, qualidade de vida. Antes de mais nada, 4 esclarecimentos. Primeiro, ao pronunciar a palavra dor, eu geralmente estarei mirando a dor crônica, uma dor que persiste sem causa aparente e cujos sintomas são variados, fisiológicos, emocionais, cognitivos. Segundo, dores agudas requerem médico e farmácia. Dores crônicas exigem a participação ativa do próprio paciente. Terceiro, todas as afirmações apresentadas têm fundamento científico, ou seja, são baseadas em pesquisas sérias a cargo de cientistas sérios. E quarto, isso aqui não é uma live, é uma aula, uma exposição do que a medicina da dor oferece ao paciente para ele ou ela recuperar qualidade de vida. Se você tiver dúvidas durante a aula, farei várias pausas ao longo dela para esclarecê-las. Assim podemos respeitar a necessidade que muitos de vocês têm quanto a terminar na hora. Para ficarmos bem claros, a minha intenção é mostrar ao paciente que ele, mais do que ninguém, médico, fisioterapeuta, psicólogo, pode fazer muita coisa para controlar a sua dor crônica e os sintomas que a acompanham, que são fadiga, sono ruim, confusão mental. Como? Ensinando o cérebro a pensar sobre a dor de maneira construtiva. Agora a nossa pauta. Como eu já disse, ela é dividida em 3 partes. Como proteger mente e corpo da dor crônica. Como lidar com o fator emocional associado à dor crônica. Como treinar o cérebro para aliviar a dor crônica e seus sintomas. Por que estresse e dor?
porque o estresse fomenta a dor crônica especialmente. É o que vamos ver aqui. E como ele faz? Comecemos por assistir esse vídeo agora e depois conversamos. Dear God. Que tal? Imagine você que a pessoa que filmou essa cena estava desfrutando de férias em uma estação de esqui das mais chiques, tomando um drink no terraço do hotel e de repente, algo adiante, lá longe, chama a sua atenção e a calmaria vira terror. O nosso amigo percebe que está em sério perigo. O que acontece psicologicamente é previsível. Reações automáticas que experimentamos diante de uma ameaça, como esse monte de toneladas de neve vindo para cima de nós. O corpo tem uma resposta projetada para escapar do sufoco. Os psicólogos a chamam de resposta ao estresse. Ela é o que o estresse causa no organismo. O seu impacto é fisiológico e psicológico. A resposta fisiológica do organismo ao estresse é essa aqui. Respirações curtas, músculos tensos, frequência cardíaca bum, 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 acelerada e vasos sanguíneos que se contraem. Finalmente, o sistema nervoso simpático é ativado. Falei sistema nervoso simpático. Isso merece uma parte. Uma forma de dividir o nosso sistema nervoso é em parasimpático e simpático. O sistema nervoso parasimpático promove a calma, o simpático a excitação. Quando este último, o simpático, é ativado, diversos órgãos, o coração, o pâncreas, os pulmões, etc., entram em estado de alerta. Eles não mais funcionam normalmente, pois voltam toda a atenção a cuidar da emergência, a proteger o organismo disso. Quando você enfrenta uma ameaça que merece uma reação imediata, seu hipotálamo, uma pequena região na base do cérebro, aciona um sistema de alarme em seu corpo. As glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins, também liberam uma onda de hormônios, incluindo adrenalina e cortisol. A adrenalina, você já ouviu falar muitas vezes, aumenta a frequência cardíaca, eleva a pressão arterial e aumenta o suprimento de energia. O cortisol aumenta os açúcares, a glicose na corrente sanguínea, o uso de glicose pelo cérebro e as substâncias que reparam os tecidos. De outro lado, restringe funções não essenciais para lutar ou fugir de uma ameaça. No cérebro, as regiões que controlam o humor, a motivação e o medo também são alertadas. Tudo isso num minissegundo. Isso é bom? Certamente, se você precisa fugir de uma avalanche, de um carro desgovernado vindo na sua direção ou de um cachorro raivoso. Todas essas mudanças orgânicas ajudam a escapar do perigo, como no caso da pessoa que aparece no vídeo da avalanche aquele. Essa pessoa se protegeu atrás de um penhasco. A neve passou por cima e não houve danos. Logo depois, claro,
a sua frequência cardíaca se acalmou. Tudo voltou ao normal. O estresse é bom, então? Há dois lados nessa história. Como em toda história, aliás. Por um lado, a resposta ao estresse, esse aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, etc., ajuda o indivíduo a lidar com a situação de emergência. Porém, se esse estado de coisas se prolongar demais, se a elevação da frequência cardíaca e da pressão arterial for persistente, constante, haverá um desgaste crônico no sistema cardiovascular que pode resultar, com o tempo, em derrame e ataques cardíacos. Ou seja, no curto prazo, a resposta fisiológica ao estresse dá muito certo. Agora, se ela se estender no tempo, se volta contra o organismo. Há danos, alguns fisiológicos, como os apontados, e também danos psicológicos, a meu ver, os mais importantes. A ansiedade, a agitação, frustração e mau humor. Cansaço, sobrecarga, perda de controle, nervosismo, dificuldade em relaxar e aquietar a mente, baixa autoestima, sensação de inutilidade e tristeza, solidão, desamparo, o preâmbulo da depressão. Em suma, estresse agudo, esporádico é bom. Estresse crônico, persistente, não. Agora que você já sabe qual é a resposta ao estresse, vejamos a resposta à dor. Imaginemos você na academia, levantando peso e de repente sente uma aguda fisgada no antebraço. Como você reage? Você se assusta. A dor é violenta e nova. Seu coração bate forte. Bum, bum, bum. A respiração fica ofegante. Ah, meu Deus, o que foi isso? Você se pergunta, angustiado. No curto prazo, a dor aguda, um corte, uma batida, uma fisgada, funciona como um alarme de danos. Ameaçado, o organismo induz o sistema nervoso a tomar medidas rápidas para se manter em segurança. Você retira rapidamente a mão do fogo para evitar uma queimadura, por exemplo. Se pisou num vidro, tira o pé para evitar um corte maior. E se machucou seriamente o ombro, imobiliza o braço. Para quê? Para não agravar uma lesão. Essas reações instantâneas geram uma resposta do seu organismo à dor, que é respirações curtas, músculos tensos, frequência cardíaca acelerada, vasos sanguíneos que se contraem e um sistema nervoso simpático ativado. Você já ouviu isso em algum lugar? Sim, claro, a resposta biológica à dor, essa, é muito parecida com a resposta ao estresse, se não a mesma. Isso, claro, no curto prazo. Contudo, e se a dor persistir? Além de 3 meses, 6 meses, mesmo sem causa visível, eis a dor crônica. E como fica agora a resposta à dor? Ela se agrava. A dor crônica provoca inflamação, o que enfraquece o sistema imunológico e deixa o organismo vulnerável a outras doenças crônicas. Tudo isso é fisiológico, mas não é tudo. A falta de terapia curativa e de medidas precisas para avaliar se um tratamento de uma dor crônica está dando certo, complicam o quadro clínico do paciente
E os impactos na sua família, no seu trabalho e nos seus planos futuros também se tornam mais intensos. E o que tudo isso provoca? Estresse crônico, que por sua vez alimenta a dor crônica. De fato, um dos impulsionadores da cronificação da dor, ou seja, do processo pelo qual a dor se instala no organismo sem causa visível, é o estresse constante. Com o tempo, então, a dor crônica se junta ao estresse crônico para consolidar no paciente os seguintes sentimentos: ansiedade, agitação, frustração e mau humor, sobrecarga, perda de controle, dificuldade em relaxar e aquietar a mente, baixa autoestima, sensação de inutilidade e, por fim, tristeza, solidão, desamparo, rumo à depressão vamos. Você já ouviu isso em algum lugar? Muito bem. Após conhecermos as respostas ao estresse e à dor, o que deve ter chamado a atenção de vocês? Que ambas as respostas ao estresse e à dor têm efeitos fisiológicos e psicológicos. Que do ponto de vista biológico, esses efeitos são muito semelhantes. Quanto ao impacto no organismo, estresse ou dor dão quase na mesma. Que os efeitos psicológicos do estresse e da dor se tornam mais marcantes e variados e difíceis de administrar com a passagem do tempo. Que o estresse e a dor beneficiam o organismo no curto prazo, porém o prejudicam no médio e longo prazo. Que o estresse crônico e a dor crônica, ambos, se alimentam mutuamente para complicar a vida da pessoa. A seguir, um exemplo da relação incestuosa que existe entre estresse e dor. Recentemente, eu tive que operar pela segunda vez uma hérnia inguinal. Tudo começou com uma leve sensação anormal na virilha, incômoda, mas não dolorosa. A primeira cirurgia tinha usado técnica laparoscópica, que é pouco invasiva. Dessa vez, no entanto, o médico me disse que optaria por cirurgia aberta, requerendo um corte de 8 centímetros. Ou seja, dor aguda muito provável na pós-cirurgia e também risco de desenvolver dor crônica, uma dor que não tem cura. Eu passei a ruminar então sobre o que poderia acontecer, perdi o sono e na manhã seguinte já senti o que antes não sentia, dor aguda na região inguinal. A cirurgia, para encurtar a história, correu bem, porém nas semanas seguintes elas foram muito penosas devido à dor na ferida e ao meu medo dela se tornar permanente, a dor. Em suma, a hérnia foi curada, mas eu, o paciente, fiquei um bom tempo pagando pelos meus pecados. O episódio ilustra como um estressor psicológico, a ansiedade resultante da informação técnica do médico, deflagra uma reação em cadeia na qual respostas de estresse e dor vão se alimentando mutuamente e assim agravando uma condição de saúde. No caso em pauta, tudo ocorreu em um mês. Vida que segue. Porém, como seriam as coisas se aquela situação, estresse mais dor, quero dizer, se alongasse além de 3 ou 6 meses? Imagine que você está na rua e testemunha um confronto entre policiais e bandidos com tiros e tudo. Então você fica com dor de barriga. Nada bom. Mas essa dor passa. Em questão de horas ou dias, você nem lembra dela. Um episódio apenas, passageiro. Foi uma forma de se proteger do estresse.
E se, por hipótese, você, como algumas pessoas, vivenciasse aquilo todo santo dia, você ia ficar como o nosso amigo aqui, abalado psicologicamente. A essa altura, como o Bope desfilando pela 25ª vez na frente da sua sacada, essa pessoa provavelmente tem dois problemas. Primeiro, maior sensibilidade à dor. Com o tempo, ao invés de proteger, as respostas ao estresse e à dor, desde que contínuas, vão treinando ela, a pessoa, a ter dor. E ela aprende, tal como aprendeu o beabá. É como se ela se viciasse em dor. Então, o que antes não doía, agora dói. O que antes doía 6, numa escala de dor de 1 a 10, agora dói 8. Mesmo estímulo que antes, maior dor agora. Isso é ficar mais sensível à dor. Aquela dor de barriga agora dói mais e talvez outras dores aparecerão noutros locais do corpo. Eis o lado fisiológico do processo apenas. O outro lado é o psicológico, porque agora é a vez do sofrimento entrar em cena. Sofrimento não é dor, é o que a dor causa na psique da pessoa. Quando a dor é aguda, como no caso da minha cirurgia, o sofrimento inclui ansiedade e medo, que logo passam junto com a cicatrização da ferida. Já na dor crônica, 3, 6 meses, temos a depressão, uma doença crônica cujo sintoma mais claro é a tristeza, a raiva reprimida e uma profunda sensação de desamparo. A soma disso e mais outros transtornos mentais que infernizam a vida da pessoa é o sofrimento. Lembram desse desenho? Notam alguma mudança nele? Há várias. O estímulo. Aqui não há um único estímulo, como foi a informação do médico sobre a mudança no método cirúrgico, no meu caso. A dor crônica benigna pode ter muitas causas ou surgir do nada. A natureza do estresse e da dor também mudaram. Ela é crônica em ambos os casos. E o tempo? Convencionalmente se supõe que um estado de dor seja alcançado em 3 ou 6 meses. Tudo isso mudou. E agora estamos numa base crônica. Para sermos mais claros, a inclusão do sofrimento obriga a redimensionar o significado da dor. De dor com minúscula para dor com maiúscula. Dor com minúscula é dor sensorial física. Dor com maiúscula é isso, mais tudo o que a pessoa passa a sofrer na sua vida por conta da dor. Ocorre também uma mudança na importância relativa dos efeitos físicos e psicológicos da dor. Com o tempo, à medida que o estresse e a dor migram de um estado agudo para um estado crônico, os efeitos físicos perdem importância para os efeitos psicológicos na vida do paciente. No momento zero, a dor aguda e o estresse se predominam. Porém, após 6 meses, os efeitos psicológicos se somam e mais dia, menos dia, sequestram a psique e a qualidade de vida do paciente e sua família. O que importa é que em pacientes com dor crônica, o estresse, a dor e outros sintomas se alimentam mutuamente, formando um ciclo que afunda o portador cada vez mais. Vejamos que ciclo é esse. Ele é familiar a todos os que temos dor ou dores crônicas. Comecemos de cima, com a dor persistente. Olhando no sentido horário, até completar o ciclo, constatamos como a dor causa inatividade, piora o sono,
o que deixa a pessoa transtornada, com problemas na família e no trabalho, e que tem o pior dos desfechos, que é a depressão. O ciclo gira e a pessoa vai mergulhando numa espiral cada vez mais calamitosa. Do ponto de vista fisiológico, estresse e dor já não mais protegem o organismo de ameaças externas, agora se voltam contra ele. Do lado psicológico, o que eram desequilíbrios mentais incipientes descambam para transtornos mentais, aumentando a carga de sofrimento da pessoa. A boa notícia é que há formas de escapar desse ciclo perverso, desde que você saiba o que o faz girar e como desarmá-lo. Há um novo remédio, alguns de vocês devem estar pensando. Não. Eu não me refiro a fármacos, mas a habilidades que preparam positivamente o sistema nervoso para enfrentar a dor com maiúscula. Habilidades que eu vou ensinar a vocês daqui a pouco. Mas esse ensinamento é necessário. Faz sentido os pacientes aprenderem o que os médicos estudam, porque os médicos estudam dor, certo? Errado. Acredite se quiser, mas o manejo da dor não é ensinado na maioria das faculdades de medicina do Brasil. Quando mais, os estudantes de reumatologia recebem alguns conhecimentos. Moral da história: a bola fica conosco, os pacientes. E ocorre que enquanto todos nós nascemos com a motivação para escapar da dor, não nascemos com a compreensão de como modular a dor ou a angústia que ela nos causa. Isso deve ser aprendido. Como? A primeira e mais importante habilidade a aprender é o relaxamento corporal e mental. Este visa reorientar a atenção do paciente da dor que estressa para algo que acalma e aumenta a consciência do seu corpo. As principais técnicas de relaxamento são relaxamento muscular progressivo. Você se concentra em contrair lentamente e depois vai contraindo ou relaxando os músculos dos dedos dos pés e subindo progressivamente até o pescoço e a cabeça. Contrai 5 segundos e depois relaxa 30 e repete. Outra técnica é a visualização. Você viaja visualmente a um local ou situação pacífica e calma. Usa todos os sentidos: olfato, visão, audição e tato. Se você se imaginar relaxando no mar, por exemplo, pensa no cheiro da água salgada, no som das ondas quebrando e no calor do sol em seu corpo. Concentração no presente e pensamentos positivos. Terceira técnica, o relaxamento autogênico. Técnica mais elaborada que as anteriores. Autogênico significa algo que vem de dentro de você. Por exemplo, você se concentra em relaxar a respiração, diminuir a frequência cardíaca e percorrer o corpo mentalmente, da cabeça aos pés, ida e volta. Há várias outras técnicas de relaxamento, claro. Respiração profunda, massagem, meditação, tai chi, yoga, biofeedback, musicoterapia, arteterapia, aromaterapia, hidroterapia e, por fim, a própria hipnose. Ela tem obtido também resultados razoáveis. Todas essas técnicas provocam uma resposta ao relaxamento. A respiração
que fica mais lenta, a frequência cardíaca diminui, os vasos sanguíneos se alargam, os músculos se relaxam, a mente se acalma. Ativa-se agora o sistema nervoso parasimpático, não mais o simpático. Ou seja, a resposta ao relaxamento é a antítese das respostas ao estresse e à dor, que, como já sabemos, são semelhantes. E será verdade? Que tal testarmos uma dessas técnicas agora mesmo? A da relaxação autogênica, por exemplo. Você se anima? Vamos nessa! A resposta do relaxamento é um estado físico de calma profunda, em que o corpo libera substâncias químicas que diminuem a respiração e a frequência cardíaca. Isso traz sangue saudável de volta para órgãos importantes, especialmente o cérebro. E com que efeitos? Reduz o estresse, ajudando a obter mais controle. Pode reduzir também a intensidade da dor. O relaxamento libera endorfinas, os chamados analgésicos naturais do corpo, que aliviam a dor. Previne e melhora uma série de problemas de saúde, incluindo pressão alta, diabetes e artrite. Há estudos científicos comprovando isso. Promove o sono. Permite que o corpo descanse em paz e acalme a mente. O organismo se regenera enquanto dorme. Ajuda a controlar os sintomas de ansiedade, asma, câncer, dor crônica e outras. Não resolve, mas controla os sintomas. Convém você praticar uma técnica de relaxamento ao começar a sentir os sintomas do estresse. O seu efeito calmante, porém, depende do seu nível de estresse antes do exercício e principalmente da assiduidade com que você vem praticando a técnica. Aliás, tudo o que for respiração e meditação deve ser praticado assiduamente para ter efeitos relaxantes. Acalmando o sistema nervoso, você pode começar a treinar o seu cérebro a pensar sobre a dor de maneira diferente, menos paralisante e mais construtiva que é o habitual. Ao aprender técnicas de relaxamento, você se torna mais consciente da tensão muscular e de outras sensações físicas do estresse. A dor persistente, já vimos, provoca mudanças na respiração, nos músculos, no corpo e no cérebro. A resposta do relaxamento pode normalizar esses sintomas. Você está treinando seus músculos. O cérebro também é um músculo, sabia disso? Para parar de armazenar tensão. Mas cuidado, isso leva tempo. Leva tempo por ser um hábito. Por exemplo, o paciente com dor crônica típico vive habitualmente estressado, sentindo dor, cansaço, falta de sono, dificuldade para raciocinar e lembrar, mostra-se ansioso, depressivo. Também, habitualmente. E claro, costuma pensar que nunca a vida será como antes. Pensamento este que habitualmente causa mais dor, mais fadiga, insônia, etc. Um círculo vicioso que uma pessoa adulta, inconscientemente, costuma seguir e do qual é difícil sair. Na segunda parte, vou mostrar como esse círculo vicioso se alimenta de pensamentos que eu chamo de tóxicos. Especulações a miúdo equivocadas ou desinformadas sobre a dor em geral e a dor crônica em particular. Pensamentos especializados em sabotar qualquer iniciativa em prol do alívio.
Mas antes vou encerrar esta primeira parte de retreinando o cérebro para controlar a dor crônica com o que eu gostaria que você lembrasse de tudo o que foi dito. O estresse fomenta a dor e a dor fomenta o estresse. Os efeitos fisiológicos e psicológicos do estresse e da dor no conjunto mente-corpo são semelhantes. Inicialmente, a função da dor e do estresse é protetiva. Com o tempo, porém, ela se torna destrutiva. A função destrutiva da dor e do estresse resulta da permanência da dor e do sofrimento que isso causa. Dor e sofrimento são conceitos relacionados, porém distintos. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. A cronificação da dor se dá no tempo conforme aspectos fisiológicos e emocionais se misturam e retroalimentam ciclicamente. Interromper o ciclo da dor crônica implica em o paciente acalmar a mente através do relaxamento.